Ontem a gente viu basicamente a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, toda a parte que competia, né, do sistema respiratório superior, e aqui eu vou estar adotando basicamente aquela nomenclatura segunda que eu falei para vocês, né, que a partir do primeiro anel traqueal, no caso da borda inferior da cartilagem cricoide para baixo, nós vamos chamar de sistema respiratório inferior, ao invés de usar as pregas vocais ali como ponto de referência, né. E aí vamos começar, né, pela traqueia, que é o primeiro ponto de referência aí do sistema respiratório inferior. Todo mundo já está muito bem familiarizado nessa estrutura aqui, que é basicamente um tubo. Ele gira em torno de 12 centímetros, mas varia de comprimento, né, de pessoa para pessoa. Anatomicamente, né, em pontos de referência, ele é anterior ao esôfago, e também vai ter uma relação muito íntima ali, né, com alguns dos pedacinhos da tireoide, né, dos lobos direito e esquerdo da tireoide, as suas porções mais baixas, né. Ele vai se estender, no caso, mais ou menos, da altura ali, né, de C7, mais ou menos, até mais ou menos a altura de T5. A quinta vértebra torácica, aqui mais ou menos na altura, né, onde vai imergir, no caso, os brônquios principais, na altura da carina. Então, esse comprimento de C7, mais ou menos, até T5, é o que nós vamos chamar de traqueia. Acho que todo mundo aqui deve estar bem dando para perceber pela imagem, todo mundo já tem mais ou menos uma ideia, né? A traqueia é basicamente um tubo formado por anéis de cartilagem hialina que vão se conectar, né, por tecido conjuntivo denso, né? Fica parecendo mais ou menos um conduíte, né, aqueles tubos de elétrica, né, de eletricista que passa por dentro da parede para conduzir os fios. É mais ou menos a analogia visual que, pelo menos para mim, parece mais parecida. E como eu falei, né, ele vai estar eles vão estar colados uns aos outros, né, por tecido conjuntivo denso. E na parte posterior, como a gente pode perceber aqui, eles são descontínuos, né? Esses anéis eles têm um formato de C, na realidade, e aqui atrás a gente tem basicamente uma camada fibromuscular, de músculo liso, que vai, né, ter essa função, por quê? Porque ela é mais molinha, né? O anel traqueal, né, ele é feito de cartilagem, então ele é rígido, ele é um molde mais duro. Só que o esôfago passa atrás, e o esôfago ele precisa de estender quando a comida desce, né, quando a gente deglute. Então, ele precisa, né, ter espaço para se acomodar. Então, por isso que a traqueia cede esse espaço por meio dessa banda, né, fibrosa que é mais mole nessa região posterior. O slide passou para vocês também? Passou. Pronto. Aqui, como a gente pode ver, né, a gente tem um corte, um corte transversal aqui da traqueia, que a gente consegue perceber bem bonitinho, né, o anel de cartilagem hialina, né, fazendo essa volta, que foi formato de C, né. Essa seta preta vai estar apontando justamente para esse ligamento posterior, né, de tecido fibromuscular. O revestimento aqui da traqueia é de epitélio respiratório, né, assim como basicamente todo o resto das vias respiratórias, salvo a exceção quando elas vão se aproximando mais dos alvéolos. Nós temos também muito tecido conjuntivo, né, aqui rodeando, né, o pedaço da traqueia. Nós vamos ter uma túnica mucosa, bem abundante, e aqui a gente tem uma cor bem interessante. Vamos ver se alguém aqui consegue chutar e lembrar, que eu estou vendo aqui agora o Fábio para fazer a pergunta. Esse material aqui marcado pela estrela, que está desse lado de cá, e também aparece desse lado de cá. Vocês acham que é o quê? Quem aí se arrisca a dizer o quê? Tireoide, né? Coloide. Bem, Raul é um especialista, tá vendo? É um patologista, Raul. Respeito o pai. Nossa, já falou que era outro ponto importante também, né, com relação à traqueia, né, que ela vai ser revestida por uma túnica uma túnica adventícia, quer dizer, perdão, que vai ser basicamente o tipo de tecido que vai revestir, né, órgãos tubulares que precisam de aderência, né, porque a gente está muito familiarizado que, por exemplo, estômago e os intestinos vão estar revestidos ali, né, por uma túnica serosa, que é basicamente uma túnica lisinha, quase um plástico filme, né, um emplastificado, que serve justamente para esses tubos, essas vísceras ocas, que precisam, né, de espaço para poder se mover, né, de tração, mas as outras estruturas tubulares, né, com os vasos sanguíneos e a traqueia, que precisam estarem fixas em um lugar especificamente, eles vão ter essa envoltura, né, por túnica adventícia, que é tecido conjuntivo bruto, e que, portanto, ele é meio que pegajoso, grudento, e ele fixa a estrutura naquele trajeto, não permite que ela vai se desviar muito de um lugar para outro, né? Que é a mesma estrutura também do esôfago, que é o único ponto, né, do trato digestório que vai estar revestido por uma túnica adventícia. Como eu tinha falado para vocês, mais ou menos na altura aqui de T5, nós vamos ter um anel traqueal que vai meio que se deformar, digamos assim.
formando esse formato meio triangular. Eu lembro que na aula, alguém, no dia lá da aula de respiratório, alguém comentou que parece uma sunguinha. Enfim, eu realmente acho que eu consigo imaginar pelo formato. E a partir desse ponto, né, a traqueia vai se ramificar, né, em 2 brônquios. Os brônquios principais, né, que nós chamamos, que vai ser o brônquio principal direito, né, e o brônquio principal esquerdo. E aqui nós vamos ter a carinha, né, que não sei se vocês lembram do que eu tinha comentado ontem, vai ser o ponto do epitélio respiratório, que vai ter mais células, né, do tipo em escova, que são as células sensitivas e que, portanto, qualquer mínima tração, qualquer mínimo estímulo nessa parte da mucosa, ele vai deflagrar o reflexo de tosse, né, com maior eficiência, até porque se um corpo estranho chegou até aqui, ele precisa ser expulso o mais rápido possível, porque já está quase chegando no pulmão. Vamos continuar aqui. Acho que aqui a imagem deve estar mais ou menos legal para exemplificar, apesar de que eu achei que ela não está tão em perspectiva, né? Alguns pontos importantes, né, para diferenciar os 2 brônquios. O brônquio principal direito, ele é basicamente mais curto, ele é mais retificado, também em comparação ao brônquio esquerdo, né? Além de que também ele é mais verticalizado, né? Assim, então o que acontece? Ele é quase que uma ramificação da traqueia, um ponto de continuidade, enquanto que o brônquio esquerdo, né, ele vai basicamente jogar só uma perninha para o lado. Isso é uma relação anatômica importante, né, como a gente vai lembrar. Por quê? Porque isso significa que material broncoaspirado, ele vai tender, né, a se depor no pulmão direito, né, em consequência de que, né, a gravidade vai tender, né, a levar o material todinho através do brônquio principal direito. Outro ponto importante, né, que a parte daqui que nós podemos ver, os brônquios principais, eles vão imergir, adentrar, né, os pulmões por meio do hilo pulmonar, nesse ponto que está aqui, né, mostrado, né, pelo tracejado, pela linha tracejada, e a parte do ponto em que eles vão entrar, né, eles vão adquirir uma característica mais importante, né? Além do anel de cartilagem e da túnica mucosa, eles também vão estar revestidos, né, por músculo liso, que vai ter uma importância aí muito significativa, né, quando a gente está falando de asma, né, que esse músculo vai ser o grande vilão aí da asma, né, junto com os mastócitos, né, produzindo histamina. Quando o brônquio, né, principal ele entra, né, dentro do parênquima pulmonar, ele vai, né, se ramificar basicamente em brônquios que nós chamamos de brônquios lobares, né? Mas eles são meio que assimétricos entre os 2 pulmões, porque os pulmões também são assimétricos. Enquanto o esquerdo só tem 2 lobos, o direito vai possuir 3. Então nós vamos ter 3 brônquios lobares à direita, enquanto nós só temos, né, 2 brônquios lobares à esquerda. Como eu falando, né, tudo isso aí vai se ramificando, né, vai se afinando e vai formando quase que uma sistemática de microtúbulos, né, até chegar lá nos sacos alveolares. E essa mudança ela vai sendo gradual, né, através da estrutura do tubo, assim como também, né, pelo epitélio do tubo, que vai tendendo a mudar, né, de um cilíndrico ciliado até um epitélio cúbico, né, até, enfim, chegando lá no alvéolo, quase se transformando em epitélio estratificado, né? Um epitélio pavimentoso. Enfim, através das diversas gerações. Então, nós temos brônquio principal, que vai se transformar em brônquios lobares. Brônquios lobares vão virar brônquios segmentares, e aí nós vamos ter os brônquios a partir desse ponto. Quem vai lembrar o que eu falei ontem, né, que era a distinção, né, qual é a diferença entre um brônquio e um bronquíolo, né? Por que eles têm um nome diferente? Lembra que eu estou vendo o chat. Tem que falar. Bora, galera. Pelo amor de Deus, não deixar aqui num vácuo, silêncio mortal. Tá difícil, viu? Mas vai lá, diga lá, Raul. Não, repete a pergunta de novo. O que é que vai diferenciar um brônquio de um bronquíolo? O que é o diferencial entre as duas estruturas? A cartilagem. Muito bem, Raul. Tá vendo? Puxa nada a participar, Raul. A Raul sabe das coisas, é um morfologista. Mas como eu ia dizendo, né? Nós vamos
migrar, né, de um brônquio, que seria a estrutura aqui, né, para um bronquíolo, que vai perder esse arcabouço de cartilagem, vai ficar com uma parede mais fina, que vai ser basicamente um pedaço de mucosa, a lâmina própria da mucosa, e nós vamos ter nessas fibras de tecido muscular, que vão se depor, né, num formato quase que helicoidal, né, mais ou menos aquele o formato, né, no que seria da hélice do DNA. Então a parede não é 100% em volta em todos os seus pontos, tanto é que em alguns cortes histológicos a gente não consegue ver, né, músculo liso, por quê? Depende justamente de em qual ponto da incidência, né, vai aparecer esse pedaço de músculo. Outro ponto importante também, que eu coloquei aqui para mostrar para vocês nessa imagem, é esse folículo, né, linfático, aqui, esse folículo linfóide. Por quê? Porque assim como o intestino, né, o estômago, o esôfago, a boca, todo o trato digestivo possui na sua mucosa também nódulos linfóides, né? Todo epitélio respiratório também vai possuir. Por quê? Porque como ele tem contato com coisas do mundo externo, né, do exterior do nosso corpo, inclusive patógenos, nós precisamos, né, produzir, né, defesas contra esses patógenos. Então aqui nós vamos ter os linfócitos que vão secretar as IgAs, que vão aí, né, pro lúmen dos brônquios, dos bronquíolos, para conseguir, né, eliminar qualquer forma de patógeno, qualquer vírus, qualquer bactéria que for entrando, né, a não ser que ele consiga passar dessa primeira barreira, né, e aí vai ter algum efeito mais deletério. Também vão ser responsáveis por eliminar, né, debris celulares, células cancerígenas que possam aparecer, enfim, vão ter toda essa função, né, de suporte imunológico. Nós falamos, né, que nós temos brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos. Aí nós vamos chegar agora na próxima estrutura, né, que é o bronquíolo terminal, que vai basicamente quase que perder 100%, né, da sua parede, né, daquilo que fica em seu redor, né, e vai ficar muito delgado, vai formar essas pregas de mucosa, né, que fica formando tipo um formato de uma estrelinha, né, aqui ao redor. O epitélio também vai diminuindo de tamanho, né, aqui já está praticamente um epitélio cúbico, e vai, né, progredindo, vai ficando cada vez mais baixo até se tornar quase pavimentoso, né. Um ponto muito importante aqui com relação aos bronquíolos terminais, né, que nesse trecho, né, já se aproximando dos alvéolos, nós vamos ter um tipo de célula muito importante, que é essas células aqui que eu estou mostrando, que antigamente eram chamadas de células de Clara, mas hoje nós damos o nome de células exócrinas bronquiolares. Elas têm umas funções muito importantes, né, no sistema respiratório, porque, primeiro, elas também conseguem produzir surfactante, além do pneumócito tipo 2, elas também possuem essa função. Elas são células tronco, ou seja, elas conseguem repor outras células do epitélio, né, que foram se perdendo ao longo da vida. E elas também, né, têm uma função muito importante, que elas conseguem absorver impurezas, né, ou toxinas do ar, algumas toxinas mais limitadas, e elas, dentro do seu lume, elas conseguem quebrar essas toxinas e purificar, né, o ar que a gente respira, porque elas são muito abundantes, né, nas enzimas do citocromo P450, que também vão ser muito abundantes no fígado, né? Não à toa ele né, a grande casa, né, de depuração de toxinas do corpo, mas o próprio pulmão também vai ter, né, o seu ponto específico, né, para ir purificando o ar das toxinas inaladas. A partir desse ponto, né, eu falei para você aqui de bronquíolos terminais, nós vamos começar a entrar em uma outra seara do sistema respiratório, né? Que, como eu falei para vocês, anatomicamente a gente consegue dividir em superior e inferior. Mas funcionalmente a gente pode dividir também em sistema respiratório, zona condutora e zona de troca. Tudo que eu mostrei até agora tem uma parede tão espessa que não consegue permitir que o oxigênio se difunda. Mas a partir do bronquíolo terminal, né, que nós vamos entrar nos bronquíolos respiratórios, que eu vou mostrar a seguir, já são pontos em que a membrana, né, a parede é tão fina, tão delgada, que o oxigênio, né, e o gás carbônico conseguem passar. Então já existe alguma troca, apesar de que ela só vai ser realmente mais eficiente quando a gente chegar lá nos alvéolos. Como eu tinha falado para vocês, né, nós vamos chegar agora nos bronquíolos respiratórios, que qual vai ser o grande diferencial deles, né? Enquanto os brônquios, os bronquíolos e os bronquíolos terminais, eles são contínuos, ou seja, a parede deles não possui ramificações para nenhum outro espaço, né? Eles são um tubo, como eu posso dizer, contíguo por excelência. Aqui não. Nos bronquíolos respiratórios eles já vão começar a se abrirem, né, para dentro dos sacos alveolares, né, e dos ductos alveolares também. Então a parede deles, né, vai ter essas reentrâncias que vai permitindo, né, que o ar já vai se deslocando para as regiões de troca, né, propriamente ditas.
aqui, né, depois do bronquíolo respiratório, a gente tem, né, o ducto alveolar, que também já é zona de troca, e que esse ducto alveolar ele vai nessa última parte, né, encaminhando para os alvéolos. Cada ducto alveolar, né, ele vai se abrir para um alvéolo específico, isolado, ou mais comumente, né, ele pode se abrir para um saco alveolar, que é basicamente um conjunto, né, de vários alvéolos agrupados, que vão, né, permitir que esse ar que chega ali vai fazer a troca, né, através da sua parede, que, como a gente pode ver aqui, é uma parede extremamente delgada. Como eu tinha mostrado para vocês, né, aqui uma imagem agora esquemática, não de preparado histológico, nós vamos ter, nesse finalzinho, né, de via respiratória, o bronquíolo terminal que vai se dividir, né, em bronquíolos respiratórios, os bronquíolos respiratórios vão se transformar, né, em ductos alveolares até chegar em alvéolos propriamente ditos, e sacos alveolares, que são os agrupamentos desses alvéolos. Agora que eu falei, né, de zona de condução e tudo mais, nós passamos por todo o espaço que o ar vai percorrer, né, qual é o caminho, digamos assim, a topografia do caminho que o ar vai percorrer nos pulmões. Nós vamos falar sobre os pulmões propriamente ditos, né? Acho que todo mundo aqui vai lembrar, né, que o pulmão ele é um órgão esponjoso, tem mais ou menos um formato cônico, que eles vão se estender ali, né, desde da altura mais ou menos um pouco acima das clavículas e até o diafragma, né, tendo como os limites antero e posterior e lateral, né, o próprio gradil costal. O pulmão direito, né, ele é separado do esquerdo por um espaço que nós chamamos de mediastino, que é o espaço que fica no meio, que também vai abrigar, né, o próprio coração. Falando sobre pontos e estruturas mais grosseiras, né? A gente pode dividir os pulmões, né, em ápices, terços médios e bases, né, de uma forma mais grosseira. E nós também podemos dividir ele de uma forma um pouquinho mais categorizada em faces, né? Nós temos a face que entra em contato, as faces, né, que entram em contato com as costelas propriamente ditas, nós dizemos serem a face costal. Nós temos uma face que ela fica livre, ela não fica colada em nenhuma costela, ela fica voltada para o mediastino, portanto chamada de face mediastinal, onde vai ficar o hilo pulmonar. E nós temos, né, a face que fica encostada no diafragma e, portanto, né, meio óbvio, vai ser chamada, né, de face diafragmática. Como eu falei, né, na face mediastinal nós vamos ter o hilo pulmonar, que vai ser o lugar onde vai imergir dentro dos pulmões os brônquios principais, e também vão emergir, né, as artérias pulmonares, assim como vai, né, emergir, vai sair de dentro as veias pulmonares, né, e também, né, os vasos linfáticos pulmonares, né, drenando ali a linfa, né, o excedente de líquido de transudato dentro dos pulmões. Como é que eu posso dizer? De maneira mais grosseira, né, mais macroscópica, nós podemos ver, né, que os pulmões eles possuem uma divisão, né, bem característica que nós chamamos de lobos, né, e essa divisão ela é essencialmente assimétrica, né. Como a gente vai poder perceber, né, o pulmão direito ele vai possuir, né, 3 lobos, um superior, um lobo médio e um lobo inferior, que vão ser delimitados, né, divididos por uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Por sua vez, né, o pulmão esquerdo ele só vai possuir, né, 2 lobos, porque durante o seu desenvolvimento, em função, né, do crescimento do coração, que o ventrículo esquerdo, né, a parte que cresce mais, ela vai comprimir nessas estruturas, vai impedir, né, que o lobo médio do pulmão esquerdo se desenvolva apropriadamente, então isso vai formar um lobo superior e um lobo inferior. Por consequência, né, para poder acomodar o coração, ele vai formar essa escavação que nós chamamos de incisura cardíaca, e ele também, né, vai ficar com esse pedacinho atrofiado, né, que seria o equivalente do lobo médio, que a gente chama de língula, né. Inclusive, eu vou já mostrar para vocês, né, como se divide o fluxo de ar, né, dentro dos pulmões, as zonas separadas, né, bem delimitadas, e vocês vão conseguir compreender de forma mais efetiva, né, como a língula é basicamente o equivalente anatômico do lobo médio do pulmão direito dentro do pulmão esquerdo. Pronto, cheguei na imagem que eu queria mostrar. Aqui, né, nós temos uma divisão especial, né, especialmente para a galera da cirurgia torácica, que são os segmentos broncopulmonares. Porque o que acontece?
Eu falei, né, que os brônquios principais vão emergir, virar brônquios lobares, e nós vamos ter os brônquios segmentares. Quando, né, os brônquios segmentares eles vão, né, se dividir, nós vamos ter aproximadamente 10 brônquios segmentares para cada pulmão. É um número basicamente difícil, a não ser que, salvo, né, variações anatômicas específicas. Cada pulmão vai possuir 10 brônquios segmentares. Cada um desses segmentos ele vai, né, suprir, né, com uma reserva de oxigênio um pedaço específico do pulmão, né, que vão ser essas regiões que eu chamei, né, os segmentos broncopulmonares. Cada um desses aqui é quase que independente do outro. Portanto, por exemplo, digamos que eu tenho um tumor aqui nesse pedaço que está em marrom, né, do segmento broncopulmonar, né, do pulmão esquerdo. Se eu precisar ressecar esse pedaço todo cirurgicamente, o resto do pulmão vai continuar funcionando normalmente. Por quê? Porque eles são quase que interdependentes. Aqui, como eu falei para vocês, né, a gente consegue perceber que o suprimento aéreo e também vascular da língula, que é isso daqui, né, que está em marrom clarinho e marrom mais escuro, um bege, um marrom, é basicamente o equivalente do que seria o lobo médio do pulmão direito, né, apesar de que ficou meio atrofiado aí na embriogênese. Vou entrar agora na parte mais de definição histológica do pulmão, falar sobre como é que vai se organizar as coisas, um assunto que vai ser muito importante quando a gente estiver estudando, né, as doenças pulmonares intersticiais. Histologicamente, a gente pode dividir o pulmão, né, assim como praticamente quase todos os órgãos, em dois pedaços, né? Um parênquimo, que é a parte funcional, ou seja, a parte que executa a função própria daquele órgão, e a função própria do pulmão. Garantir a troca gasosa, né? Então, o parênquima do pulmão vai ser responsável por isso. E nós vamos, né, ter um estroma, né, que é mais popularmente chamado de interstício no pulmão, né? Estroma a gente usa para mais outros órgãos, que é o arcabouço, né? A estrutura de sustentação que segura no lugar as partes que realmente trabalham, que realmente têm uma função específica. Esse interstício, né, ele vai ser basicamente formado por tecido conjuntivo, assim como também vai ser formado, né, por vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Cada segmento, né, broncopulmonar, ele é formado por diversas estruturas, né, microscópicas, aí, que nós vamos chamar de lóbulos. Um lóbulo pulmonar é basicamente a menor estrutura funcional de um pulmão, ou seja, isso é a menor ponto assim que a gente consegue dizer que vai haver troca gasosa. Essa estrutura aqui, que vai ser basicamente formada por o quê? Por um segmento, né, de bronquíolo terminal, com seus respectivos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, seguidos, né, por uma única arteríola que vai emergir aqui dentro e uma única vênula que vai sair aqui para fora. Eles também vão possuir, né, uma drenagem linfática especial, mas a drenagem linfática ela é meio que comum, né, a alguns lóbulos pulmonares, porque ela costuma migrar, né, por dentro dos septos. Falando em septo, né, o septo é justamente esse pedacinho aqui que vai fazer a divisão entre os lóbulos pulmonares. Histologicamente, a gente não consegue ver esses septos muito bem em um humano adulto, porque eles vão afinando e adelgaçando conforme a gente vai envelhecendo. Mas no pulmão, durante a vida fetal e até durante mais ou menos os 2 primeiros anos, se a gente fizer uma biópsia, né, do pulmão, cortar e fizer a lâmina, a gente vai conseguir ver esse septo de forma muito mais clara. Contudo, né, assim, depois já de velho, né, quase impossível de você conseguir observar, porque eles ficam extremamente delgados. Mas ainda assim a gente consegue mais ou menos ter uma noção, né, de como se organizam as estruturas, né, do lóbulo pulmonar. Uma coisa um pouquinho mais decorativa, né, como vai ser dividido o interstício do pulmão, né? A gente pode classificar ele em 3 tipos diferentes, né? O axial, porque o eixo do lóbulo pulmonar é basicamente o pedaço condutor, né, que é o bronquíolo terminal. E passando junto com esse bronquíolo terminal, nós vamos ter a arteríola, que vai suprir esse espaço, né, e a vênula também. Então, esse pedaço axial, né, de tecido conjuntivo e dos vasos que vai ao redor, a gente chama ele de axial, porque ele está no eixo, ou a gente também pode chamar ele de peribroncovascular, por quê? Porque esse eixo é o próprio bronquíolo, então, enfim, é basicamente uma coisa que é equivalente. A gente tem o interstício periférico, que é esse daqui, a gente também pode chamar ele de septal, né, o subpleural, porque ele é quase que continuidade da pleura, por assim dizer. E nós temos um interstício que fica no meio, né? Não está nem no eixo e nem na casquinha, né, na periferia. É esse interstício que fica mais para o meio, né, o centro lobular, que a gente também pode chamar de acinar. Ácino porque é um nome que a gente também pode dar para o alvéolo, né? Deixa eu voltar aqui. Sim, aí um alvéolo, né, como vocês podem ver aqui,
É basicamente essa vaginação, né, que a literatura diz em formato de taça. Não achei tão parecido com a taça, né, mas enfim, fica como eles vão chamar aí, que vai ser revestido, né, por um epitélio escamoso, simples, e que vai ser apoiado por uma camada, uma membrana basal finíssima, extremamente fina, circundada por diversos vasos. O saco alveolar, como já tinha comentado com vocês, né, é basicamente o conjunto de 2 ou mais alvéolos. Olhando mais microscopicamente, né, na parede, né, de como vai se organizar um alvéolo, nós vamos ter basicamente isso aqui, que são as células componentes de tudo, né? No alvéolo normal, nós vamos ter o pneumócito, né, o célula alveolar tipo 1, que esse livro vai chamar, mas na literatura é mais comum chamar de pneumócito tipo 1, que a única função dele é ser revestimento, né, uma barreira entre o sangue e o meio externo do corpo, né, o ar, que vai permitir que somente os gases, né, consigam se difundir, né, daqui do meio externo para o meio interno do corpo. Nós temos também, né, o pneumócito tipo 2, que possui 2 funções. A primeira é a produção, né, do surfactante pulmonar, que depois a gente vai detalhar um pouco mais para frente da função, né, o trabalho do surfactante, mas ele também é uma célula-tronco, ela consegue se diferenciar no pneumócito tipo 1, caso o alvéolo seja agredido, né, a gente perca um pedaço aí, né, da cobertura do alvéolo. Nós também vamos possuir os macrófagos intra-alveolares, que também são chamados de célula de poeira, né, que vão fagocitar, né, tudo que tiver de bagunça, aí, de grude, de sujeira que vinha junto, inclusive o alcatrão, né, o carvão resultante da queima incompleta do cigarro, que vai, né, formar aqueles pontos escurecidos no pulmão, né, porque o que acontece? Quando você respira, né, esse macrófago vai lá, encontra no alvéolo essa partícula maior de material orgânico, ele vai fagocitar, mas ele não vai conseguir digerir, ele vai tentar migrar e não vai conseguir, porque a partícula fica meio pesada e acaba formando naqueles pontos, né, pretos no pulmão, que a gente chama de antracose. Na face externa aqui dos alvéolos, né, nós vamos ter os capilares, né, sanguíneos, que vão, né, passar o sangue, que são capilares finíssimos. Por quê? Porque a gente precisa de um espaço muito fino entre o ar e o sangue para poder permitir que os gases difundam com uma facilidade maior, e que a troca, né, de CO2 e oxigênio vai acontecer, né, de forma eficiente. Deixa eu ver. Não, vou continuar nesse daqui mesmo. Enfim, como eu já tinha falado para vocês, né, a difusão dos gases, né, no caso, o gás oxigênio ele vai difundir do alvéolo para o capilar sanguíneo, enquanto o gás carbônico vai fazer, né, o caminho contrário, justamente porque a parede alveolar ela é muito fina, apesar, né, de ela ser composta basicamente por 4 camadas distintas, né? Nós vamos ter a própria parede alveolar, que é o pneumócito tipo 1, a sua própria membrana basal, vamos ter a membrana basal do endotélio e o endotélio vascular, né? Mas apesar de tudo, né, uma barreira muito, muito fina, e além de ser muito fina, para otimizar esse processo todinho, pescar aqui, né, nós vamos ter aproximadamente 300 milhões de alvéolos em um humano adulto, que vai totalizar aproximadamente 70 metros quadrados, né? Ou seja, um espaço de área de troca muito grande, que é para poder tornar isso o mais eficiente possível. Agora, né, nós vamos falar finalmente, né, sobre a dinâmica ventilatória, entrar mais numa parte de mais pura fisiologia, mas para isso a gente precisa entender um pouquinho, né, sobre como, né, esse ar vai entrar, quais são as forças, né, que vão estar atuando aí, associada a cada estrutura que eu já contei aqui ao longo da aula, né, tanto ontem como hoje. Deixa eu ver, será isso daqui? Sim, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, né? Basicamente, nós temos um pedacinho aqui de pleura, né? Que ele não reveste, né, nem pulmão, nem cavidade torácica, né? Que nós chamamos de ligamento pulmonar. E nós também vamos dividir a pleura, né, em 2 tipos diferentes, né? A pleura é a serosa que reveste o pulmão, né? Nós vamos ter a parte dela que reveste o pulmão propriamente dito, que é a pleura visceral, e vamos ter a parte que reveste a parede, né? Que é a pleura parietal. Elas não são entidades distintas, elas são contínuas, né, são contíguas, mas a gente divide porque, enfim, um pedaço vai entremear para outro,
Nós vamos ter um pedaço, né, da pleura parietal que vai se invaginar aqui para dentro, que vai formar, né, o seio costofrênico, que é um pedaço, né, que vai ficar meio que livre no estado de respiração fisiológico. E vamos ter esse pedacinho de pleura, né, que é meio que sobressalente, que vai formar o ligamento pulmonar. Agora sim, né, voltando para a parte da dinâmica respiratória, né? A gente divide, né, meio que didaticamente a respiração, né, o processo de respiração, de troca gasosa, em 3 etapas distintas, né? Nós temos a ventilação pulmonar, que é o ato, né, do pulmão botar ar para dentro, colocar ar para fora. A gente tem a respiração externa, que é a troca gasosa de CO2 e oxigênio que acontece entre o alvéolo e o capilar. E nós temos também a respiração interna, que é a troca gasosa, né, entre os capilares e as células, né, distintas aí do corpo ao longo das extremidades e da periferia. Como nós sabemos, é um negócio meio óbvio, acho que todo mundo já chega com esse conhecimento intuitivo, nossa respiração é basicamente dividida em 2 tempos que vão, né, repetindo, né, de forma cíclica. A expiração, né, e a inspiração. Que vão deslocar, né, a massa de ar de fora do meio externo, né, para o meio interno, e depois vão expulsar, né, essa massa de novo para poder permitir que um novo ar, né, um ar renovado, consiga entrar. E, portanto, né, como a gente sabe, se nós temos deslocamento de matéria, a gente tem que ter forças, né? Então, o pulmão está sujeito, né, a um equilíbrio dinâmico muito bem colocado, que vai, né, que vai ser efetuado por estruturas extras ao pulmão, porque, como eu contei para vocês, o pulmão só vai possuir de estrutura muscular músculo liso e é muito pouco. Não tem capacidade de jogar lá para dentro. Então, nós vamos ter musculaturas associadas, né, ao sistema respiratório para permitir, né, que o ar consiga entrar e sair aí de dentro dos pulmões. Para entender essa dinâmica todinha, né, a primeira coisa que a gente vai ter na nossa cabeça, assim, a gente precisa ter na nossa cabeça o conceito, né, de complacência e elasticidade, que são basicamente 2 conceitos antagônicos, né? Um seria basicamente o oposto do outro. A complacência seria a capacidade que um corpo teria de se distender, dada uma certa pressão, né, que vai ser exercida nele, né? Enquanto que a elasticidade vai falar sobre a resistência que esse corpo vai fazer, né, a se deformar, dada uma determinada força que você vai exercer sobre ele. Então, o nosso pulmão ele é um órgão muito complacente, mas ele também possui um caráter elástico, porque o ar precisa entrar, mas o ar também precisa sair. Existem diversas doenças, né, que vão comprometer, né, essa capacidade de complacência e elasticidade. Aqui, pontuando como exemplo rápido, né, seria a fibrose pulmonar, porque colágeno é extremamente elástico, né, extremamente duro, extremamente rígido. Portanto, se você tem fibrose, que é basicamente a deposição do colágeno fora do lugar onde deveria estar, né, ou em quantidades acima do que deveria estar, o pulmão vai ficar muito resistente e não vai conseguir, né, permitir que o ar entre e vai expulsar nesse ar com mais velocidade ou com mais força. Outro ponto muito importante que a gente precisa para poder entender, né, a dinâmica respiratória é que em estado fisiológico, né, os nossos pulmões eles estão sempre tocando a parede da cavidade torácica, né, as nossas pleuras, né, elas estão sempre em contato, ocupando praticamente todo o espaço, né, de cada um dos espaços torácicos aqui, com exceção, né, de 2 pontos específicos que nós chamamos de recessos ou de seios, né? Aqui nós vamos ter embaixo o seio costofrênico, ou seja, entre o diafragma e as costelas, e nós vamos ter também um espaçozinho aqui chamado, né, de seio costomediastinal, né, que vai ficar entre a costela que fica aqui, estaria aqui na frente, né, e o mediastino que estaria aqui nessa região. Esses espaços são meio que espaços de reserva, porque se você está numa respiração fisiológica, você não está gastando grandes quantidades de oxigênio nem produzindo muito gás carbônico. Mas, por exemplo, numa situação de estresse, você precisa recrutar toda a sua capacidade pulmonar, portanto o pulmão vai precisar, né, ter um espaço maior para conseguir se distender, né, se preencher de ar, caso seja demandada assim, uma demanda de oxigênio e uma expulsão de gás carbônico maior. Como eu tinha falado para vocês, né, essa posição armada dos pulmões, essa posição deles ficarem basicamente no seu lugarzinho sempre ali muito bem colocadas, se deve, né, a um equilíbrio muito fino de forças, né, que eu vou detalhar de forma mais rápida possível, aqui o mais breve, né.
A primeira delas é basicamente a força, ou pressão, né, intrapleural, que é a pressão interpleural, que vai ficar entre as camadas de pleura visceral e a camada, né, da pleura parietal. Ela é uma pressão negativa se comparada à pressão atmosférica, e ela é também assimétrica, ela não é a mesma, né, em todos os pontos da cavidade pleural. Por quê? Porque a deposição da gravidade faz com que esse pulmão que está aqui, ele tenda a descer para baixo e vai fazer um vácuo maior aqui em cima, portanto, a pressão ela vai ser vai ser menor no ápice e ela vai ser um pouquinho maior nas bases, mas a gente vai adotar uma média, né, que fica ali aproximadamente em torno de menos 5 centímetros de água. Continuando, né, depois de exemplificar, né, como é que os pulmões vão conseguir, né, permanecer nessa posição, apesar, né, da contração, né, da força elástica, né, que o parênquima pulmonar vai exercer. Basicamente, esse equilíbrio vai se dar, né, pela competição de duas forças, né? Por quê? Porque nós vamos ter, né, a força elástica do pulmão tentando contrair ele para dentro, enquanto que a força elástica da parede torácica vai tentar contrair para fora, porque a posição de repouso dela é um pouquinho mais aberta do que estaria, no caso, na posição expirada, né, que você esvazia o pulmão. Então, nisso, o pulmão em repouso ele consegue ficar basicamente bem armado, bem fechado, então vai estar sempre aberto e sempre perde, né, a passagem de ar. A outra força, né, que eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver. Vai ser nesse mesmo slide aqui. Nós temos também, né, uma pressão alveolar, que vai ser a pressão que vai estar sendo exercida dentro da parede dos alvéolos. Porque o que acontece? Os alvéolos eles vão tender, né, a colapsar. Por quê? Porque, como eu falei para vocês ontem, né, existe uma fina camada de líquido, né, de água ao redor dos alvéolos para permitir que o gás o oxigênio se dissolva no líquido e ele dissolvido ele consiga, né, passar para a corrente sanguínea na forma dissolvida. Então, nós vamos ter essa quantidade de líquido. Porém, o que acontece, né? Essa quantidade de líquido, né, ela vai predispor a um fenômeno chamado colabamento, né, o colapso desses alvéolos. Por quê? Porque, graças às fontes, né, de hidrogênio aí que a água vai fazer uma relação intermolecular muito forte, ela vai tentar, né, fazer com que esses alvéolos colapsem. Contudo, nós vamos ter, né, uma força, né, uma pressão contrária, né, ao colapso dos alvéolos, que vai ser dada pela presença de ar dentro da cavidade. O ar dentro lá dos alvéolos não vai permitir, né, que o alvéolo consiga colapsar, porque vai estar exercendo uma pressão, né, contra as paredes. Se nós formos, no caso, fazer uma diferença, né, fazer a diferença entre a pressão no espaço pleural para a pressão, né, do espaço alveolar, nós vamos ter o que nós chamamos, né, de pressão transtorácica, né? Então, basicamente, a pressão transtorácica é esse ente, né, da fisiologia respiratória que vai fazer, né, com que o pulmão ele se mantenha no estágio de repouso, e quando você altera ela, né, durante diferentes tempos da respiração, você vai conseguir resultados diferentes. Como eu tinha falado para vocês, né, em uma superfície, né, esférica, se você tiver, né, uma lâmina de água, o que vai acontecer é que, por interação entre as moléculas da superfície, né, você vai tentar formar uma força de retração, e essa força de retração vai ser maior, tal qual com menor for o raio dessa esfera. Enfim, os alvéolos são minúsculos, né, então são esferas de raio, enfim, desprezível, portanto a força sobre elas é muito alta. Que vai ser, né, compensado justamente por quê? Pela pressão, né, de ar que vai estar lá dentro. Então, por isso que é muito importante não deixar, né, que o pulmão esvazie 100%, porque é muito mais fácil você manter algo que já está aberto, do que você abrir uma coisa do zero. O corpo também, né, possui um mecanismo próprio para garantir isso, que é o surfactante pulmonar, que é basicamente um tensoativo ou um detergente natural, que vai ali quebrar, né, a força de coesão, né, da água, vai permitir que o alvéolo fique mais no seu lugarzinho ali, que vai diminuir, né, os efeitos da força de tensão superficial. Como eu tinha falado para vocês, né, a pressão transtorácica vai ser a diferença da pressão no espaço pleural, no caso da pressão, né, no espaço alveolar. Agora nós vamos falar sobre a dinâmica muscular, né, que vai permitir que a respiração consiga, né, se transcorrer de forma aí organizada e tudo dá certo, começando pelo diafragma, né, que é o músculo mais importante de todos, né, dentre os músculos respiratórios.
Ele é basicamente formado por músculo estriado esquelético, ou seja, possui um componente voluntário, por isso que a gente consegue prender, né, segurar a respiração, conseguimos controlar por um certo período de tempo a nossa respiração, apesar de que ela possui também um componente involuntário, que é controlado pelo nosso tronco cerebral. Mas enfim, ele vai ter esse formato também de cúpula, né, que vai formar, né, duas proeminências diferentes. A gente tem uma hemicúpula direita e uma hemicúpula esquerda, que, em virtude da peça do fígado aqui nesse ponto, né, à direita, vai fazer com que a hemicúpula direita, né, do diafragma seja mais alta do que a hemicúpula esquerda. Nós também vamos ter algumas aberturas no diafragma, porque é preciso que algumas estruturas passem, né, da cavidade torácica para a cavidade abdominal, que vai ser, né, o hiato da veia cava, o hiato esofágico e o hiato da veia aorta. E nós vamos ter esse centro aqui, né, de tendão, que vai ser o ponto onde as fibras, né, musculares vão se inserir, de forma que essa parte aqui ela é rígida, ela não contrai, mas aqui as fibras musculares que estão inseridas nos bordos das costelas, ao contrair, elas vão diminuir de tamanho e vão fazer com que esse diafragma abaixe, né? E quando ele abaixa, ele vai aumentar, né, o volume da cavidade torácica. Assim, né, acho que todo mundo vai lembrar dessa fórmula aqui, eu só reescrevi de uma forma diferente, né, passei o volume aqui para o outro lado, para falar para vocês, né, que nós podemos variar a pressão de diversas formas diferentes, né, e por que isso é importante? Porque o que vai fazer com que o ar entre ou saia do pulmão vai ser justamente uma variação da pressão transtorácica. E nós podemos fazer isso variando algumas coisas, nós podemos variar a quantidade, né, de matéria, a quantidade de ar que vai estar no pulmão. Mas isso é meio difícil, por quê? Porque o pulmão é um sistema aberto, né? Ele está se comunicando com o ambiente, isso aqui a gente não consegue controlar. A gente pode variar a temperatura, por exemplo, mas aí, enfim, a gente também não tem poder sobre isso. Então, o que resta para a gente é variar o volume, né, do espaço do nosso container, de modo que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Se eu aumento o volume, eu vou diminuir a pressão, mantendo, né, a mesma quantidade de matéria. Mas, por outro lado, né, se eu diminuir, né, se eu aumentar o volume, eu consigo diminuir a pressão. Se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. E agora, para dar mais ou menos uma explicação de como cada músculo, né, vai agir dentro da respiração para permitir que o ar entre ou saia dos pulmões, vamos simplificar basicamente o tórax basicamente como um formato, né, de um tronco de pirâmide. A gente tem essa fórmula aqui, né, do volume do tronco de pirâmide, só para dar mais ou menos o conceito de como é que cada músculo vai conseguir, né, aumentar ou diminuir o volume. Nós temos algumas formas, né, de mexer no volume do tronco de pirâmide, né? Nós podemos, a primeira opção seria aumentar a altura desse tronco de pirâmide, ou nós poderíamos diminuir a altura desse tronco de pirâmide. Se eu aumentar a altura, o volume também vai aumentar. Outra forma aqui seria, né, modificar, né, o raio, né, o diâmetro formado entre as duas bases aqui, né, do tronco de cone, porque se eu aumentar esses raios, eu também consigo aumentar o volume. E aí, no caso, né, onde é que entraria, né, o nosso diafragma, no caso, como eu já havia falado, na variação desse volume, né? Ele vai entrar basicamente o seguinte: como eu falei para vocês, quando o diafragma contrai, ele abaixa. E, portanto, se ele abaixa, né, ele vai aumentar, né, a altura desse tronco de cone. Como eu tinha falado para vocês, né, quando o diafragma ele contrai, ele vai descer, vai aumentar, né, a altura desse tronco de cone e vai aumentar o volume. Portanto, se ele aumenta o volume, a pressão vai cair e, portanto, vai entrar mais ar no pulmão. Esse é basicamente o primeiro tempo da inspiração. E o diafragma ele é essencialmente o músculo principal, tanto na inspiração quanto na expiração. Como eu tinha falado para vocês, né, o diafragma faz basicamente dois movimentos específicos, né? Ele pode contrair, e ao contrair ele vai se abaixar, aumentando o volume, né, da cavidade torácica, ou ele pode relaxar, né, e ao relaxar ele vai se elevar, e se elevando ele vai diminuir, né, o volume da cavidade torácica, que vai fazer com que a pressão suba e o ar que estava ali no interior dos alvéolos e vias respiratórias vai ser expelido, né, para fora do corpo. Contudo, né, a gente tem outras possibilidades, né? A gente falou que era um tronco de cone, e que esse tronco de cone a gente pode aumentar o volume dele de duas formas, né? A primeira seria aumentando a altura ou diminuindo a altura,
Mas nós também temos outras opções, né, que seria, no caso, aumentar o raio, né, o diâmetro, né, das bases, né, desse tronco de cone, e isso nós podemos fazer, né, graças a uma propriedade muito especial das nossas costelas, né. Anatomicamente, essa imagem aqui ela ainda está meio retificada, na minha opinião, mas assim, fisiologicamente as nossas costelas, elas não são dispostas de maneira perfeitamente retilínea, né? Inclusive, essa retificação das costelas é um sinal patológico de alguma doença, né, crônica que levou, né, à retenção crônica de ar, né, e hiperincirculação dos pulmões. Mas, fisiologicamente, né, as nossas costelas, elas possuem, né, uma curvatura voltada para baixo, elas são como uma alça voltada para baixo, de modo que eu consigo fazer com que, ao elevar elas, isso é possível porque elas são sim articuladas, tanto na face ventral como na face dorsal, né, na articulação dorsal lá para a coluna, e ao fazer com que elas se elevem, eu consigo aumentar a área de secção transversal, né, aqui desse tórax, e com isso eu consigo aumentar o volume dele, fazendo que a pressão caia, e portanto aquela mesma história, né, o ar vai conseguir entrar. Da mesma forma, né, se eu retrair, né, puxar essas costelas para baixo, esse diâmetro transversal do tórax, ele vai lateral, ele vai diminuir, e assim nós vamos jogar, né, todo esse ar para fora, e isso vai ser feito, né, por outras musculaturas aí, né, associadas às musculaturas acessórias, aqui bem representadas, né, nessa imagem aqui, né, que seria o diafragma, e todos esses outros músculos torácicos, cervicais e abdominais que vão fazer, né, todo esse trabalho. Na inspiração, né, o que vai, né, ajudar e colaborar, né, com esse movimento vai ser justamente a musculatura intercostal externa, né? Para decorar, né, qual musculatura intercostal faz o que, basicamente pegar o oposto, né? Se a inspiração vai ser a intercostal externa, que vai fazer o movimento, porque ao contrair eles vão elevar essas costelas, né, o gradil costal, e vão aumentar, né, o volume do tórax. Eles são meio que músculos coadjuvantes na inspiração, mas funcionam, né, basicamente tanto na inspiração fisiológica como na inspiração de esforço, né, de alta demanda. Contudo, né, a maior parte do trabalho ele é sempre desenvolvido realmente pelo diafragma. Associado a isso, né, nós também vamos ter, né, outros 3 conjuntos de músculos aí que vão, né, trabalhar ao longo da inspiração, para poder, né, permitir que o ar vai conseguir entrar no pulmão, mas contudo, né, eles são músculos que nós chamamos de acessórios, né? Por quê? Porque eles só vão ser recrutados, né, na inspiração de esforço, né, quando nós estamos fazendo uma ventilação forçada. Vamos lá, né, esse daqui seriam os músculos escalenos, e acho que esse daqui também é um dos mais básicos, né, esse aqui é o músculo peitoral menor. No caso desses músculos aqui, né, do esternocleidomastóide, eles vão possuir, né, uma inserção aqui no manúbrio, né? Portanto, quando eles se contraem, vão encurtar e puxar o manúbrio para cima, e o manúbrio, por extensão, está ligado às costelas, então ele também vai fazer nessa elevação das costelas. Os músculos escalenos, né, eles vão estar ligados nas 2 primeiras costelas, na primeira par de costelas, uma de cada lado, e ligado aqui nos processos transversos, né, das vértebras cervicais. Portanto, quando eles se contraem, eles também vão elevar, mas assim, é um trabalho quase que ínfimo, né, minha gente? Isso aqui não vai fazer quase nada, o tamanho do músculo é minúsculo. E nós também temos, né, o músculo peitoral menor, que vai se ligar bilateralmente, né, na 3ª, 4ª e 5ª costela, e através disso aqui ele vai conseguir, né, fazer essa força puxando também essas alças, essas costelas para cima, aumentando o diâmetro do tórax. Mas, como eu falei, o trabalho deles é acessório, só vai estar realmente relacionado, só vai ter algum valor na inspiração forçada. Entrando agora na expiração, como eu dei para vocês, o mesmo se aplica aqui, né? O diafragma também é um músculo mestre, né, que vai coordenar como funciona a expiração. Porém, né, ao contrário da inspiração, que é um movimento por definição ativo, né, você precisa gastar energia para fazer isso, a expiração não é, né? A expiração ela é um movimento passivo. Durante, né, a expiração basal, de repouso, basta que o diafragma que contraiu durante a expiração relaxe, ele vai subir e o ar vai sair sem qualquer forma de esforço, aí, sem precisar, né, de muitos outros comemorativos. Contudo, né, na expiração forçada, nós vamos precisar da ajuda de alguns outros músculos, né, para agilizar, né, essa colocação, né, do ar das vias aéreas para fora. Por quê? Porque como a expiração é um
tempo basicamente passivo, ela tende a ser bem mais longa do que a inspiração. Enquanto a gente inspira mais rápido, a expiração ela tende a demorar mais um pouquinho. Então, essa musculatura acessória, né, da expiração forçada vai permitir que tudo isso consiga sair o mais rápido possível. E aí nós vamos ter, né, a musculatura intercostal interna, que vai, ao contrair, vai puxar, né, esse grádio costal para baixo, espremendo o tórax, né, jogando tudo para fora. Nós vamos ter a musculatura do reto abdominal, que vai se inserir, né, na quinta, na sexta e na sétima costela, além aqui do externo, e quando ele contrai, ele puxa para baixo, e ao puxar, né, ele faz com que o tórax também se retraia, ele aplica uma pressão sobre o tórax para que todo o ar que estiver dentro vai sendo eliminado. E também temos a musculatura abdominal. Por quê? Além de que nas partes superiores, o músculo oblíquo interno, transverso e o oblíquo externo do abdômen, eles se ligam, né, a algumas costelas na sua base. O efeito principal que é a compressão das vísceras abdominais, que vão fazer força sobre o diafragma, vão fazer o diafragma subir mais ainda, e assim, né, o restante do ar que tinha vai ser, né, expelido para fora do corpo. Agora, né, nós vamos falar, né, sobre um outro ponto muito importante dentro da fisiologia, que é sobre os volumes e as capacidades pulmonares, que é a base, né, para entender como é que funciona, né, a sistemática da espirometria, né? Em uma ventilação normal, que está exposta aqui, né, por essa curva senoidal bem bonitinha, né, bem tranquila, bem calma, uma pessoa normal vai inspirar cerca de 12 vezes por minuto. E cada vez, né, que ela inspirar, né, cada vez que ela inspirar e expirar, em cada intercurso, ela vai mobilizar aproximadamente 500 ml de ar. Esse volume, né, nós vamos chamar de volume corrente. É o volume que vai sendo colocado para dentro e para fora durante uma respiração fisiológica, né, em repouso. Assim nós podemos definir, né, uma outra grandeza, né, na pneumo, que é, né, o volume corrente. Ou melhor, que é o volume minuto. Né? O volume minuto é dado pela multiplicação, né, desses 500 pelas 12 incursões que fazem por minuto. Assim, nós mobilizamos para dentro do tórax em um minuto aproximadamente 6 litros de ar. Como eu tinha falado para vocês, nós temos um volume corrente de 500 ml. Contudo, basicamente só 70% desse ar, desses 500 ml, vai realmente servir, né, para a troca gasosa, porque vai conseguir atingir os alvéolos. Por quê? Para que ele atinja o alvéolo, o ar, né, é preciso que uma pequena porção dele, aproximadamente 30%, fique nas vias de condução, né, que vai ser desde a traqueia até lá, né, os bronquíolos terminais. Assim, né, nós podemos dizer, né, que a taxa, né, de ventilação alveolar, subtraindo nesses 30% aí que são meio que obsoletos, vai ficar em aproximadamente, né, 4.200 ml por minuto, ou 4 litros e 200 ml. O próximo valor, né, que a gente vai ter aqui de volume respiratório importante seria justamente o volume de reserva expiratória, porque aqui a gente está fazendo uma respiração fisiológica. Porém, se eu faço uma expiração forçada, nós tento mobilizar todo o ar que eu conseguir para fora do meu pulmão, nós vamos conseguir, né, fazer essa curva aqui para baixo, que vai somar aí mais ou menos, né, mais 1 litro, né, 1.200 ml por 700 ml aproximadamente, né, para mulheres, que tem um volume de respiratório menor do que os homens, por questões fisiológicas. Nós conseguimos jogar para fora mais aproximadamente 1.000 ml de ar. Da mesma forma, na inspiração, se eu quiser, né, jogar mais ar para dentro, eu ainda consigo mobilizar aproximadamente, né, 3.000, né, ml, 3 litros de ar nos homens e aproximadamente 2.000 ml ou 2 litros de ar nas mulheres, né, que seria o nosso volume de reserva inspiratória durante as respirações, durante os ciclos respiratórios forçados, né. Da mesma forma, nós temos, né, como eu expliquei para vocês, um pequeno volume de ar que não sai para fora do pulmão, que é o volume residual, aproximadamente, né, uns 1.100, 1.200 ml, variando aí de acordo com gênero e idade, que, enfim, a principal função dele é estar ali nos alvéolos, nos pulmões, exercendo uma pressão positiva contra a parede dos alvéolos para impedir, né, que eles acabem colapsando. Da mesma forma, né, nós temos também capacidades, né? Falei de volumes, agora falando de capacidades. As nossas capacidades pulmonares, elas são basicamente as somas de 2 ou mais volumes, e são elas, no caso, né, a nossa capacidade inspiratória, que é todo o volume corrente somado à reserva inspiratória. Nós temos a residual funcional, que seria, né, o equivalente a quanto fica de ar no nosso pulmão
Quando nós respiramos normalmente, ou seja, sem tentar fazer esforço para jogar para fora. Capacidade vital é toda a massa de ar que nós conseguimos mobilizar, né? Fazendo desde a inspiração mais forçada até a expiração mais forçada, e a capacidade pulmonar total é o volume, né, de ar que fica nos pulmões, quando a gente faz a nossa inspiração mais profunda e prende a respiração, o máximo de ar que cabe, né, nos nossos pulmões, que seria, né, aproximadamente aí, né, 6 litros nos homens ou 4 litros e 200 ml nas mulheres. Agora, né, vamos entrar na parte sobre a distribuição, né, como é que esses gases, né, eles vão vão partir de onde eles têm que partir, né, e chegar onde eles têm que chegar, né. E o primeiro ponto relevante a isso, né, é sobre o fato da concentração, né, como, né, e o quanto esses gases estão dispostos, né, na nossa atmosfera, no nosso ar ambiente. Enfim, o primeiro ponto aqui é que nós temos basicamente 3 gases principais, né, que vão compor o nosso ar ambiente. O primeiro deles é o nitrogênio, que é um gás inerte e, portanto, não vai influenciar aqui nos nossos estudos da pneumo. Mas o segundo deles é o oxigênio, né, em representatividade, né, que é aproximadamente 21% de ar, né, de 21% dos gases do nosso ar, o gás oxigênio. E nós temos 1% para todos os outros. Dentre esses, né, o principal desses outros 1%, aí quase metade, né, vai ser basicamente o gás carbônico, né? E aí vai entrar vapor de água, alguns gases mais raros, e enfim, tudo que é de sujeira que também está na atmosfera. Sendo que o oxigênio, né, e o gás carbônico são os mais importantes, né, nós vamos nos ater principalmente a eles. Como nós temos diversas frações de gases diferentes, eu acho, não sei se todo mundo vai lembrar aqui, né, dos estudos de química, né, inorgânica, quando você tem uma mistura, né, de vários gases, você vai ter uma pressão total exercida por esses gases, que é a nossa pressão atmosférica, só que cada gás vai ser responsável por um pedaço, uma fração dessa pressão exercida, que nós chamamos, né, justamente, né, de pressão parcial, né, de cada um desses gases. E isso é importante por quê? Porque a capacidade de difusão desse gás, né, do ar para o sangue, vai depender de quanto ele está disponível, né, na atmosfera, tal qual, né, vai ser a sua pressão parcial. De modo que, para o oxigênio e para o gás carbônico, elas são respectivamente 104 milímetros de mercúrio para o gás oxigênio, né, e 40 milímetros de mercúrio aproximadamente para o gás carbônico. A segunda coisa importante, né, que a gente tem que saber é que esses gases podem viajar no nosso sangue de duas formas diferentes, né, pelo nosso corpo. Eles podem viajar tanto dissolvidos no plasma, que é basicamente água e proteínas, né, eles podem vir dissolvidos na forma dissolvida, ou eles podem viajar, né, ligados às hemácias, né, na forma, como é que eu posso dizer, na forma ligada, né, às hemoglobinas, que são justamente as proteínas específicas, né, para a condução, né, desses gases, tanto do gás carbônico quanto do gás oxigênio. O oxigênio, né, ele vai viajar quase, né, que inteiramente livre, né, aí dentro do nosso plasma, né, aproximadamente 93% dele vai estar dissolvido e 1%, né, do oxigênio total vai estar ali contido, né, nas hemácias. Enquanto que o CO2 ele possui, né, outras formas de viajar, né, também. Ele não vai ficar só dissolvido. Nós temos a forma dissolvida, que vai, enfim, ficar ali aproximadamente em 7%. 70% dele vai estar na forma de bicarbonato e aproximadamente 23% dele, né, vai estar ligado à hemoglobina. Falando sobre as hemácias, né, como a gente já tem colocado, todo mundo já tem alguma ideia, então, sendo o mais breve possível, nós sabemos que as nossas hemácias são células anucleadas, cheias da proteína, né, hemoglobina. Elas são basicamente sacos, né, de condução de hemoglobina. E a hemoglobina ela é formada por 4 pedaços de proteína separados, né, que a gente chama de cadeias, 2 delas são alfa, 2 beta, e em cada uma dessas cadeias nós vamos ter um anel, né, que a gente vai chamar de grupo M, ou anel porfirínico, né, como diria Joel aí na literatura antiga. E, enfim, no núcleo desse anel M, desse anel porfirínico, a gente vai ter um átomo de ferro que consegue, né, ser oxidado, ou seja, ele consegue se ligar ao gás oxigênio, permitindo que ele possa ser transportado aí a longas distâncias, né, no nosso corpo. Essa ligação, no caso, como eu já falei para vocês, já mostrei aqui, nós estamos exemplificando, né, mostrando
o grupamento M, né, o ferro, né, do central se ligando aqui a uma molécula de gás oxigênio, ou seja, viajando na sua forma oxidada. Essa ligação ela é uma ligação reversível, portanto, quando ele chega numa condição que seja propícia, ele vai liberar nesse oxigênio, quando ele chegar na periferia do corpo, enfim, vai alimentar, né, o que seria o oxigênio dissolvido no plasma para permitir, né, que os tecidos consigam captar. Como eu já tenho falado para vocês, né, o fator mais importante para definir, né, se o gás oxigênio vai ser dissolvido ou não no sangue, ou o gás carbônico, é a pressão parcial que ele está exercendo lá na parede do alvéolo, né? Da mesma forma, né, o grau, né, o quanto, né, esse gás oxigênio vai se ligar à hemoglobina, vai ser definido justamente com relação, né, tomando por base a pressão parcial que esse gás vai exercer também ali dentro do sangue quando ele estiver dissolvido, né? Então, a pressão parcial é basicamente o grande, né, o grande spoiler, assim, o grande fator contribuinte que vai permitir com que o oxigênio possa viajar da melhor forma, a forma mais eficiente pelo corpo, né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando, né, como a porcentagem de saturação da hemoglobina. Esqueci de comentar sobre isso, né? A gente chama de saturação, o quanto por cento, né, das hemácias, da hemoglobina das hemácias, vai estar ligada, né, a uma molécula de oxigênio. Então, quando a gente diz que a saturação padrão, né, normal, fisiológica do ser humano estaria ali por volta de 95 a 97, então essa pessoa teria o quê? 95% de todas as suas hemoglobinas saturadas, né, ligadas à molécula de gás oxigênio. Essa saturação, no caso, ela vai variar, né, de acordo com os diversos, né, compartimentos do corpo, a partir saindo dos alvéolos, né, saindo da circulação pulmonar, que é o ponto que ele está mais oxigenado, ele vai estar em aproximadamente 97%, quase 100%, do sangue venoso, né, das vias sistêmicas, ele vai estar ali por volta aproximadamente de 75%, e quando ele chega lá nos músculos esqueléticos durante o exercício físico, por exemplo, que é quando tem muito consumo de oxigênio, essa saturação vai estar extremamente baixa, né, apenas em torno de 35% ali do oxigênio vai estar das hemoglobinas, as hemácias vai estar ligada ao oxigênio. Da mesma forma, né, se tratando, né, da ligação com a proteína, entre o gás e uma proteína, existem fatores que vão alterar, né, que vão deslocar o equilíbrio da ligação entre o gás oxigênio, né, e a hemoglobina, que vão, no caso, fazer com que ou a hemoglobina se torne mais ávida, né, se torne mais vívida pelo oxigênio, ou fazendo com que ela se torne menos ávida pelo oxigênio. E, enfim, as duas vertentes, né, os dois extremos são muito importantes. Por quê? Como a forma da fração dissolvida do gás que percorre no plasma, ela não consegue passar muito além do que seria, né, o normal, né, o padrão, a gente precisa de uma forma, né, de carregar oxigênio a mais, né, porque o nosso corpo precisa de muito oxigênio. Então, por isso que a gente tem a hemoglobina, né, uma forma de sequestrar esse oxigênio e ir soltando ele no plasma devagarzinho, conforme o que já estava no plasma vai sendo consumido. Ele é basicamente um mecanismo de reserva. Então, a gente precisa que essa molécula de hemoglobina ela seja muito ávida por oxigênio enquanto estiver passando ali pela circulação pulmonar, ou seja, que ela pegue todo o oxigênio do ambiente para si, e ao mesmo tempo a gente precisa que ela deixe de ser ávida por esse oxigênio quando ela chega nas células periféricas, porque ela tem que entregar esse oxigênio para o tecido conseguir respirar, né? Então, existem fatores, né, circunstâncias que vão permitir com que ela se torne mais ávida ou menos ávida, que nós vamos dizer, né, que vai colocar, né, o gráfico de ligação, a curva de ligação, né, de saturação da hemoglobina para a direita, né, ou à esquerda. Nós dizemos que quando ela se desloca, né, para a direita, ele vai meio que perder a afinidade, ou seja, a gente precisa de uma pressão de oxigênio maior para se ligar, e quando ele se desloca para a esquerda, né, ele vai ganhar afinidade, ou seja, qualquer coisinha vai fazer com que ele segure, né, mais oxigênio. A primeira coisa, né, que consegue deslocar, né, o primeiro fator que consegue deslocar esse equilíbrio é o pH, de modo que um pH mais ácido, ele faz com que o sangue perca essa afinidade, né, com o oxigênio. Por quê? Porque nos tecidos periféricos, como eles produzem muitos metabólitos ácidos, é um marcador, né, para poder dizer, ó, aqui está no ponto, aqui está precisando de oxigênio, então vamos soltar mais oxigênio. Da mesma forma, se o pH está muito alcalino, é um tecido que não está em uma carência tão grande, portanto não vamos soltar tanto oxigênio. Outro fator, né, que também vai permitir essa liberação é o gás carbônico, porque o gás carbônico vai competir, né, com o oxigênio pela hemoglobina ali,
para soltar. Apesar de que ele não vai se ligar, né, no ferro da hemoglobina, ele vai se ligar nas cadeias de proteína da hemoglobina e viajar ligado, né, ali a ela. Então, se nós temos muito gás carbônico no sangue, o que vai acontecer? Esse gás carbônico vai se ligar ali à hemoglobina e ela vai meio que perder a afinidade por oxigênio, vai soltar o oxigênio que ela carrega. Então, em tecidos, né, em compartimentos do corpo que tem muito gás carbônico, ou seja, que precisam de mais oxigênio, a afinidade, né, da hemácia da hemoglobina vai cair e ela vai soltar todo o oxigênio para fora. O outro fator é a temperatura corporal, sendo que quanto mais alta a temperatura, menor a afinidade, quanto mais baixa, maior a afinidade. Existe também um outro fator, né, relatado na literatura, né, que é o bifosfoglicerato, que é essa molécula aqui, que basicamente é um dos substratos, né, que vai ser formado na respiração celular. Esse daqui é a que eu botei para exemplificar para vocês, é a sexta reação da glicólise. Então, o que acontece? Se esse substrato aumenta muito, é porque a célula está realizando muito metabolismo, então está precisando de muito oxigênio. Portanto, se isso aqui está muito abundante no sangue, dentro da hemácia, significa que o que? Ela tem que soltar mais oxigênio para o tecido. Como eu tinha falado para vocês, né, falei agora do transporte do oxigênio, mas a gente também precisa falar de como é transportado, né, o gás carbônico, que pode, né, ser transportado de três formas que eu já tinha falado para vocês. 7% dele vai viajar pelo plasma, nós vamos ter uma porção um pouquinho menor, ali, os 21%, que vai viajar na forma de carboamina, que é essa molécula aqui, ou seja, é a fração do dióxido de carbono que vai se ligar à hemoglobina e vai ser carregado pela hemoglobina. E nós vamos ter, né, a fração que vai ser transformada em íon bicarbonato pela enzima anidrase carbônica que está presente dentro das hemácias, né? Pronto. Agora vamos falar, né, sobre o mecanismo de troca gasosa propriamente dito, né? Como vocês podem ver aqui, exemplificando na imagem, a gente tem um alvéolo. Esse alvéolo tem uma pressão, né, de oxigênio de aproximadamente 105 e de gás carbônico de aproximadamente 40. O sangue venoso ele vai drenar todinho lá para o átrio direito do coração, do átrio direito vai para o ventrículo direito artérias pulmonares, das artérias pulmonares vai chegar lá nos alvéolos. Esse sangue que vem da circulação venosa, ele tem uma pressão de oxigênio de 40 e uma pressão de gás carbônico de aproximadamente 45. Ou seja, a pressão de gás de oxigênio é menor, portanto, vai tender a sair o oxigênio do alvéolo, se difundir, né, para o capilar, né, para dentro do vaso, enquanto que a pressão de gás carbônico é maior e vai, né, tentar sair para fora. Um fato interessante é que a solubilidade do gás carbônico é 20 vezes, né, aproximadamente 20 vezes, a solubilidade do gás de oxigênio. Portanto, menores concentrações de gás carbônico sai mais fácil, até porque é importante que o corpo elimine isso aqui o máximo possível, porque senão vai gerar uma acidose metabólica, né? Ou uma acidose respiratória, a depender de como é que vai funcionar o sistema aí. Depois, né, o sangue vai passar, né, pelo capilar alveolar, e depois ele vai seguir, né, para o ventrículo esquerdo do coração, a aorta, né, e aí todos os vasos do corpo, com uma pressão de oxigênio muito similar à pressão alveolar, assim como a pressão de gás carbônico. Ela vai gastar, né, vai distribuir todo esse oxigênio para as células na periferia e vai carregar, né, o gás carbônico que elas produziram de volta, né, completando o ciclo. Aqui, né, vai mostrar para vocês como é que funciona, né, a questão do transporte, mais precisamente da parte da ligação da hemoglobina, né? Não mostrando especificadamente cada fração, mas eu não vou me ater muito a isso para não estender muito o negócio. E aqui é um negócio que eu acho importante para falar, né, sobre como, né, o corpo vai lidar com essa questão do gás carbônico, porque lida também com alguns outros pontos de UTI, né, que é a parte de equilíbrio ácido-base também. Então é um negócio bem relevante, né? O primeiro ponto a gente tem aqui, vamos começar daqui de cima. Ó. A gente tem a hemoglobina ligada ao dióxido de carbono, que quando ela chega ali, né, perto do capilar alveolar, ela vai se desligar do gás carbônico, o gás carbônico vai sair aqui para fora, né? Outra coisa, né, a gente também tem gás carbônico aqui ligado na forma de bicarbonato. Quando a concentração de oxigênio aumenta dentro da hemácia, a anidrase carbônica vai pegar nesse bicarbonato e vai converter ele, né, em gás carbônico e água. Então aqui nós já temos gás carbônico proveniente
dos íons, né, dos íons de bicarbonato, e o que estava ligado à hemoglobina. Esse gás carbônico vai ser jogado aqui para fora, né, para o plasma, e do plasma ele vai, né, seguir para o alvéolo e vai sair para fora do corpo. O oxigênio vai fazer basicamente o caminho contrário, né? O oxigênio vai se difundir do alvéolo para o plasma, do plasma ele vai entrar, né, dentro da hemácia e vai se ligar à hemoglobina. Um fator relevante, né, que quando o oxigênio vai se ligar aqui na hemoglobina, ele vai remover, né, um H+, que estava ligado ali, né, ao anel porfirínico, e portanto vai produzir esse H+, que é para isso que a gente precisa, né, do bicarbonato. O bicarbonato vai neutralizar esse H+, evitando que o pH do sangue acabe caindo. Aqui tem um evento importante, né, que é o quê? Quando a célula produz, né, a hemácia produz o bicarbonato através, né, do ácido carbônico, pela anidrase carbônica, ele joga esse bicarbonato para fora do sangue. Por quê? Porque ele está tentando evitar, né, que essa reação se desfaça, e para isso ele faz uma descompensação de cloreto. E é por isso que, por exemplo, a gente vai ter alguns distúrbios metabólicos, ácido-base, que também vão ser distúrbios hidroeletrolíticos, como, por exemplo, Davi Negrão, né, falou nas aulas de pediatria, né, que nós vamos ter uma alcalose hipoclorêmica na atresia de esôfago, né? Na atresia de esôfago não, perdão, na estenose hipertrófica do piloro. Falando, né, de circulação pulmonar propriamente dita, uma informação muito relevante é que a circulação pulmonar ela é uma circulação de baixa pressão e também de alto fluxo. Por quê? Porque os capilares pulmonares eles não têm, né, aquela parede grossa de músculo, né, das artérias, né, sistêmicas do corpo. Também é um sistema pequenininho, né? O pulmão, a pequena circulação, ela é um espaço muito pequeno para percorrer, se comparado, né, por exemplo, a força que o coração teria que mobilizar, né, o sangue para sair do centro do corpo, para bater lá no cérebro, também bater lá na ponta do dedão e depois fazer esse sangue voltar. Isso é muito importante, por quê? Porque a circulação pulmonar ela é muito delicada e o ventrículo direito também não tem, né, muita capacidade de adquirir massa, né? Então, algumas doenças, né, vão alterar, né, essa capacidade, né, dos capilares pulmonares, né, de terem essa permeabilidade maior, né, que vão gerar, por exemplo, hipertensão pulmonar, vão deixar o pulmão mais duro, digamos assim, entre aspas, né, os vasos do pulmão mais duro, como o próprio efizema, né, que, enfim, nas suas fases mais tardias, ele vai tender a fazer o quê? A fazer com que o ventrículo direito ele sofra hipertrofia. Por quê? O vaso pulmonar está com muita resistência, então ele tem que contrair mais, vai fazer mais força e, portanto, ele vai hipertrofiar mais. Vamos lá, acho que eu consegui acabar às 9 horas, vai dar certo. Tá já no finalzinho, dá certo. Vou passar um pouquinho rápido por esses pontos, porque tipo assim, é legal de entender, mas a maioria da gente tem essa correlação clínica. O primeiro ponto que eu quero debater com vocês é que o nosso pulmão ele não é perfundido de maneiras iguais. Beth já falou disso, né, na aula dela, eu lembro que eu ficava assim, boiando, meu Deus, estou entendendo nada, né, era um assunto meio complexo, meio nebuloso na época para mim. Mas enfim, é um negócio meio que fácil de se entender, até de certa forma. Por quê? Porque a gente tem a gravidade, né? O coração vai jogar, né, o sangue para o pulmão, e o sangue vai tender a se deslocar o quê? Para a região mais baixa do pulmão, para as bases, e não para a região de cima. Portanto, o fluxo sanguíneo ele vai ser muito maior para a base do pulmão do que, né, para a região superior, né, a região de ápice dos pulmões. Isso vai fazer com que o quê? Existe uma diferença com que cada região do pulmão consegue fornecer, né, de gases, né, para a circulação periférica. E isso nós vamos chamar, né, de zonas de Wells, né? São as 3 zonas de Wells. Nós temos a zona 1, a zona 2 e a zona 3. Vamos começar de cima para baixo, né? No topo do pulmão, no ápice do pulmão, nós vamos ter o quê? Uma quantidade muito pequena de sangue chegando, e nós vamos ter também uma alta quantidade de ar entrando. Por quê? Porque a pressão é mais negativa lá em cima, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a gravidade puxa o pulmão para baixo, então o vácuo que fica em cima, no ápice do pulmão, entre as pleuras parietal e visceral, é maior, então o alvéolo consegue receber mais ar. Além de que, como eu falei para vocês, a parede dos capilares, né, e dos vasos pulmonares, ela é muito fina, muito delicada. Então, se o alvéolo ele infla demais, ele vai comprimir, né, esses capilares e não vai permitir que o sangue passe. Então, nós vamos ter uma área que está chegando muito oxigênio,
mas não está chegando sangue. Então, não adianta de muita coisa, né? Porque se não tem sangue para carregar o oxigênio, não vai fazer muita diferença. Agora, indo lá para a base. Na base é justamente o contrário. A gravidade tende a puxar, né, o sangue todinho para se concentrar nas bases. E isso vai fazer com que o vaso pulmonar, né, o capilar pulmonar aqui, ele é muito molinho, né, muito, muito distendível. Ele vai se distender muito e não vai deixar que o alvéolo comporte muito ar. Então, tem muito sangue passando, chegando, mas ao mesmo tempo não tem ar suficiente para oxigenar todas essas hemácias. Então, aí você também vai ter um problema, né, porque, enfim, de nada adianta estar chegando sangue, esse sangue está passando sem oxigenar direito. Só que aí nós temos também o meio termo, né, na região do terço médio do pulmão. Nós vamos ter a região perfeita, né, a região ideal de troca do pulmão, que é onde a troca gasosa funciona como uma forma mais eficiente. Por quê? Nem o vaso pulmonar está tão largo, nem não está comprimindo assim o alvéolo, nem o alvéolo comprimiu o vaso. Está no equilíbrio ali ideal, portanto, nós conseguimos fazer com que todo o sangue que passa consiga ser oxigenado. Isso nós vamos ter um estudo, né, que a gente chama de relação, né, ventilação-perfusão, relação VQ, sendo o V, né, a ventilação, e o Q, esse quociente aqui seria a perfusão. Se a gente fosse ver, né, colocar, por exemplo, em valores numéricos, a relação VQ para ideal seria 1, né? Nós teríamos um equivalente de ventilação para um equivalente de perfusão. Ou seja, todas as hemácias que estão passando ali estão conseguindo ser estão conseguindo, né, receber oxigênio. Mas aí nos sistemas do pulmão, o que é que acontece? A gente tem muito gás chegando aqui, mas quase nada de sangue, né? Vamos dizer que esse aqui está tendendo a zero. Portanto, a relação VQ vai tender ao infinito. Isso significa o quê? Que por mais ter chegando sangue, não está chegando por mais ter chegando ar, não está chegando sangue para ser oxigenado, e em função disso nós vamos ter um espaço morto, né? Como eu falei para vocês, nós temos a área de troca e a área de condução. A área de condução a gente pode chamar de espaço morto. Por quê? Porque não faz troca gasosa, né? Só que ele é um espaço morto anatômico, né? Aqui a gente vai chamar de espaço morto fisiológico. Por quê? Porque não deveria ser assim, mas por uma questão de como o pulmão funciona, né? Em ortostase, é bom relatar isso aqui também. Se eu estiver deitado, né, a gravidade vai agir igualmente sobre todos os pontos do pulmão, e isso daqui não vai existir. Isso aqui só existe no pulmão em pé, né? Por outro lado, né, a relação VQ na base do pulmão, ela vai tender a um outro deslocamento, né? Ela vai tender a zero, porque você vai ter uma ventilação mínima e muita perfusão, mas que vai ser zero dividido por um valor muito grande, nada adianta, né? Vai ser zero também, então a relação VQ também vai estar prejudicada, e significa também uma coisa muito importante. O sangue venoso que está chegando aqui, ele vai passar para cá também como sangue venoso. Isso a gente chama de desvio, né? Ou shunt, né? Derivação. Por quê? É como se estivesse misturando, como não? Está sendo misturado, né, dois tipos de sangue. O sangue arterial está sendo misturado com o sangue venoso. Falando um pouquinho só sobre a regulação da respiração, né? Como é que funciona, porque já tinha explicado para vocês, né? Existe, né, um componente que é autônomo, não é autonômico, existe um componente voluntário também. O nosso cérebro, ele é o mestre, né, o maestro de toda essa dinâmica respiratória, e ele vai conduzir, né, como é que vai funcionar tudo isso. Via de regra, né, o que é que a gente tem de estruturas que vão comandar tudo isso? A gente tem o centro respiratório, que é formado por diversos agrupamentos de neurônios, que vão estar dispostos ao longo do tronco cerebral, tanto na região da ponte, como na região do bulbo. A região do bulbo, no centro respiratório bulbar, ele é o mais importante e vai possuir, né, 3 segmentos principais, né, de neurônios, né, de 3 grupamentos de neurônios, que nós vamos chamar de grupo respiratório dorsal, abreviado, né, por GRD, que vai ser quem vai, né, mandar o sinal dizendo para o nosso diafragma contrair, para as outras musculaturas respiratórias contrair, e fazer com que o ar entre para dentro do pulmão. Da mesma forma, né? E, enfim, o que vai acontecer? Como eu expliquei para vocês, como a expiração ela é um movimento quase que passivo, né? Então não vai ter um controle disso. O que vai acontecer é que o neurônio vai despolarizar, vai mandar o diafragma baixar, os músculos contrair, depois ele só vai não mandar nada. Em decorrência disso, tudo vai relaxar e o ar vai sair para fora, né? Em situações fisiológicas, né, o GRD, né, o grupo respiratório dorsal, que vai, né, fazer com que a gente mantenha, né, o fluxo respiratório legal.
Já o GRV, né, que é o grupo respiratório ventral, que também vai ficar ali no bulbo, né, no centro respiratório bulbar, ele vai ter a função, né, de trabalhar na respiração forçada, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos ter alguns nervos que vão trabalhar em ação disso, né? O nervo frênico, ele vai obedecer principalmente, né, aos comandos ali do GRD, enquanto que o GRV, né, que vai contratar, digamos assim, vai convocar a musculatura acessória, ele vai agir, né, via nervo intercostal. Outro ponto importante para o sistema respiratório do bulbo é o plexo pré-Botzinger, né, que fica ali junto do GRD, e ele vai ser, né, os neurônios marca-passo. São eles que vão determinar a quantidade de vezes que você vai respirar fisiologicamente, né, fora de situações de esforço. Na ponte, a gente vai ter, né, o grupo respiratório contínuo, que vai ser basicamente regulatório. Ele não vai comandar a respiração propriamente dita, né? Não vai mandar músculo contrair ou músculo relaxar, mas ele vai regular o quanto, né, os outros vão mandar o músculo relaxar ou o quanto ele vai mandar o músculo contrair. Esses núcleos, né, de neurônios, eles vão possuir ligações também muito importantes com o hipotálamo e com o sistema límbico, né? Fazendo com que, por exemplo, estados emocionais alterados também consigam interferir na respiração. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa está tendo um surto de pânico ou uma crise de ansiedade, ela vai sentir dispneia, né? Ela não vai conseguir controlar a respiração bem. Por quê? Porque o sistema límbico também vai ter, né, neurônios aqui interferindo, tanto no grupo respiratório contínuo como no bulbar. E nós temos também, né, o córtex, né, que na parte, né, do córtex motor, no giro pós-frontal, lá em cima, né, no cérebro, ele vai permitir que a gente consiga ter algum nível de controle mínimo sobre a nossa respiração, né? Permitindo que a gente consiga prender, acelerar, né, ou lentificar a nossa respiração de acordo com a nossa vontade, só que isso é limitado, a gente não consegue fazer isso por muito tempo. Por quê? Se o nosso corpo tiver alguma demanda muito específica, né, de troca gasosa, como por exemplo, digamos que a gente prenda a respiração até o desmaio. Automaticamente, né, no momento em que você perder a consciência, ou seja, que você tirar o estímulo consciente que está prendendo a respiração, esses neurônios que são autônomos, né, do tronco cerebral vão voltar, né, a estimular a respiração e você vai voltar a respirar normal, mesmo que contra a sua vontade, né, por exemplo, nessa situação. Além da dinâmica emocional, né, outra sistemática, né, outros elementos que vão estimular, né, esses sensores do sistema nervoso central, vai ser os quimioreceptores centrais, porque no cérebro nós vamos ter diversas regiões que vão ter receptores para acidez e para gás carbônico, né, no líquido cefalorraquidiano. Ou seja, se o pH do líquido cair, ou então né, a concentração de CO2 aumentar no líquido, o que vai acontecer? O nosso centro respiratório vai mandar a gente respirar mais. Por quê? Quanto mais a gente respirar, mais gás carbônico vai ser lavado para fora, porque como eu expliquei para vocês, quanto mais a gente respira, não necessariamente a nossa oxigenação vai subir muito. Contudo, o gás carbônico vai sair com mais facilidade. Por quê? Porque como ele é tão solúvel, ele vai conseguir sair mais fácil dos alvéolos, né, da circulação, do que o oxigênio conseguiria entrar, por exemplo. Então, nós vamos jogar gás carbônico para fora. Por isso que os receptores centrais são sensíveis a H+, e a CO2. Enquanto que os receptores periféricos, que vão ficar aqui, né, no glomo carótido e no seio da carótida, eles vão ser mais sensíveis à falta de gás e oxigênio. Ou seja, se você está com hipóxia, eles vão mandar, né, os centros cerebrais, né, os centros contínuos e bulbares, né, aumentarem, né, o fluxo respiratório, aumentarem a frequência respiratória e também aumentarem a profundidade, né, da inspiração, para fazer com que chegue mais oxigênio nos tecidos e você não morra de hipóxia. Falando, como eu falei para vocês, eu tenho deixado por último, né, um pouquinho da parte de biologia, mas eu vou falar sobre algumas coisas mais básicas e importantes, né, acabando mais cedo do que ontem, como vocês podem ver. Sobre a embriologia do sistema respiratório, que é importante saber. O sistema respiratório ele é formado basicamente como um brotamento, como um anexo do sistema digestório. A partir, né, do intestino primitivo, né, na sua parte anterior, intestino primitivo superior, vai brotar, né, isso aqui que a gente chama de divertículo respiratório. E esse divertículo respiratório ele vai dar origem, né, a toda a sistemática, né, dos tubos de condução, né, da árvore respiratória. De modo que alguns marcos são muito importantes, né? Aproximadamente por volta da 16ª semana,
quando começa a formar, né, a parte de troca, ou seja, quando você começa até alvéolo, até lá você só tem sistema de condução, só a parte realmente de tubo, né, a parte funcional mesmo do pulmão só vai se formar a partir da 16ª semana. O surfactante pulmonar, ele só vai começar a ser produzido por volta da 20ª semana, e ele só vai entrar em quantidade suficiente assim, para você sobreviver legal a partir da 28ª semana. A partir da 30ª semana, mais ou menos, 1/6 dos nossos alvéolos vai estar patente. Aí você pode perguntar, gente, dá para sobreviver com isso? Por incrível que pareça, dá, né? Você nasce, né, com apenas 1/6 dos seus alvéolos ali funcionando, né? Aproximadamente o quê? Uns 15%, digamos assim, dos nossos alvéolos, e você só vai conseguir, né, recrutar todos os seus alvéolos por volta dos 8 anos de idade, ou seja, do nascimento até os 8 anos de idade, você não vai ter 100% da sua função pulmonar ali desbloqueada funcionando, né, porque o corpo entende que ainda não é necessário. Outra coisa que é muito importante, né, relatar também com essa parte da embriogênese, nascimento, é que já na vida intraútero o feto vai apresentar movimentos respiratórios. Por quê? Porque os centros nervosos vão estar meio que treinando, digamos assim, para quando ele nascer, conseguir sustentar, né, ele vivo fora do útero. E, enfim, como ele está respirando, né, ele está respirando dentro de um ambiente líquido, então ele está basicamente colocando para dentro e para fora líquido amniótico. Portanto, quando ele nasce, a árvore respiratória dele está repleta de líquido. Esse líquido ele vai ser parte absorvida, né, pelo sistema venoso, né, quando o menino nasce, né, a drenagem venosa ela se dilata da forma mais potente possível para conseguir absorver o máximo de líquido e jogar para fora dos alvéolos, assim como também, né, a circulação linfática vai ter uma potência de drenagem maior para esvaziar esses alvéolos e deixar o menino respirar. Isso pode gerar, né, defeitos nisso, pode gerar alguns distúrbios respiratórios ali, né, da vida do recém-nascido. Outra coisa também que ajuda, né, a jogar o líquido para fora é o parto vaginal, né, porque o fato do menino nascer por um canal apertado espreme o tórax dele e faz uma compressão mecânica, jogando o líquido para fora e estimulando, né, a reabsorção venosa, né, e linfática desse excesso de líquido na árvore pulmonar. E era basicamente isso, galera. Acabamos a nossa parte mais básica, introdutória. Eu acho que, enfim, como foi muito extensa, assim, deu para todo mundo pegar, assim, pelo menos a base do que é mais importante, e a partir de agora a gente vai entrar na parte clínica, que é o que mais interessa, né? E espero eu, né, que nós todos consigamos entender, né, a parte clínica bem agora, mais sedimentado, já que, enfim, a gente revisou toda a parte da fisiologia.